educandas e educandos da EJA, do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Desejo que todos e todas estejam bem, principalmente se cuidando, né? Porque na verdade essa atitude, se cuidar, é uma prova de carinho e de amor para com o próximo, né? E para com você mesmo, né? Bom, eu tô curiosa. Vocês sabem por que eu tô curiosa? Eu quero que vocês me contem como é que foi soltar a imaginação e criar a história que foi sugerida no programa anterior. E aí? Sabe, aquela que eu sugeri pra vocês imaginarem o mundo de cabeça pra baixo? Como é que foi pra vocês? Que sensação vocês tiveram? Compartilha com a gente, não esquece disso, tá? A gente vai ficar esperando. E falando nisso, pro programa de hoje, a gente vai pensar um pouquinho mais aí sobre esse assunto. Que tal? Vocês topam? Então tá. Vou mostrar pra vocês uma imagem, ó. Vou colocar aí. Observem essa imagem. O que vocês estão vendo aí? Estão vendo um globo de vidro? E esse globo de vidro pode representar muitas coisas, não é verdade? Inclusive, vocês estão vendo aí, que tá refletido nele o mundo de cabeça para baixo. Vocês estão percebendo? No nosso último programa, a gente conversou sobre esse assunto, não foi? Mas a gente conversou sobre esse assunto a partir de uma obra de arte do Joaquim Torres Garcia. Lembra aquele mapa de cabeça para baixo? A gente trouxe alguns aspectos que nos chamaram a atenção. E hoje a gente vai conversar também de cabeça para baixo, olhando mais um pouquinho para outros aspectos, né? Como a gente tem feito aí em alguns programas. Aprendemos aí, estamos aprendendo a olhar as coisas por ângulos diferentes, né? Ver as coisas de outra forma. Eu ando enxergando o mundo assim, por muitas vezes. E isso é muito estranho, né? Como a gente tem conversado, como eu já disse. Por que eu tô falando isso aqui pra vocês agora? Porque antigamente existiam alguns valores que desde pequenos aí a gente aprendeu a respeitar, né? E hoje algumas pessoas não dão mais tanto valor a essas coisas quanto elas merecem. Vocês concordam comigo? Bom, os valores, por muitas vezes, eles acabam sendo invertidos, né? Não sei, o que era certo ficou errado, né? O que era errado está sendo revisto. Enfim, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? É muito importante a gente pensar em tudo isso. E o que será que tá virando de cabeça para baixo aí as coisas? O que vocês acham? Bom, eu vou contar uma história então, uma história bem pequenininha para vocês, para a partir da história a gente pensar um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Certa vez, em uma reunião feita em uma comunidade, alguns jovens e algumas jovens se rebelaram contra as pessoas mais velhas. Diziam que eles não fizeram nada para cuidar do meio ambiente. Até que alguns idosos e idosas pediram e conseguiram a palavra que pudessem falar, né? E o representante deles, então, disse: é mesmo, a nossa geração não cuidou do meio ambiente. Mas pensem no que eu vou dizer agora. No nosso tempo, o leite, por exemplo, não era comprado em saquinhos ou caixinhas, e sim em garrafas que eram colocadas em frente às portas, recolhidas todos os dias e substituídas por outras cheias. As roupas e sapatos eram passadas de filhos e filhas, né, para os outros filhos, ou para alguns parentes ou até vizinhos e vizinhas. Não havia um consumismo tão grande, ou seja, sair comprando roupas sem necessidade, e quando rasgavam ainda podiam ser arrumadas, eram costuradas e usadas de novo. E ainda combinavam que seriam devolvidas quando as pessoas tivessem outro filho. Tínhamos a nossa horta, galinhas e outros animais em nossos quintais. Não usávamos agrotóxicos, não poluíamos os rios, amávamos subir em árvores. E o papo, se estendeu. Todos e todas acabaram querendo saber como viviam e como eram essas aventuras quando as pessoas eram crianças, quando esses mais velhos eram crianças.
Então chegaram à conclusão de que não foram só as pessoas das gerações passadas que agrediram, né, o meio ambiente, e sim uma série de acontecimentos que levaram as pessoas, com o passar do tempo, a mudarem os seus costumes e a forma de viver, né? E essas mudanças continuam se acentuando dia a dia com o acesso a novas tecnologias e a forma como as pessoas as utilizam, né? E continuaram, né? Naquela época, nem todas as casas, por exemplo, falando em tecnologia, tinham televisão, não tinham carro ou até mesmo água na torneira. Ajudavam, né? Essas pessoas ajudavam em casa e depois podiam brincar na rua. E nem passavam pelas nossas cabeças, estava contando, né, o representante dos idosos, termos telefone em casa. Tínhamos que ir a algum lugar e depois, ou então nos orelhões, algum lugar para fazer a ligação ou nos orelhões. Muitas vezes o nosso mundo era restrito ao nosso bairro. Havia desigualdade, sim, né? Pois algumas famílias tinham um poder aquisitivo muito maior, mas nem por isso nós deixávamos de brincar juntos. A nossa vida era uma festa quando conseguíamos guardar, por exemplo, moedas para comprar um doce na vendinha da esquina. Existiam baleiros giratórios e prateleiras com doces bem gostosos. Na televisão haviam propagandas com o que a gente chama de jingles, que a gente decorava rapidamente. Mas às vezes a gente sabia que ia esperar bastante tempo para ter esses doces, brinquedos e roupas que esses jingles apresentavam. Mas era muito divertido. Os nossos aniversários eram feitos com um bolo gigante e nós tomávamos suco. Mas tudo isso era maravilhoso. Os nossos pais faziam questão que estudássemos para termos um futuro melhor do que eles, né? Sempre. Era muito bom. E, na verdade, a gente só contou essa pequena história para vocês, jovens da nossa comunidade, entenderem que é sempre preciso rever as nossas ações. Não voltarmos para trás, mas nos tornarmos melhores. E assim, encerraram aí a conversa com o grupo, que ficou bem pensativo com tudo que eles ouviram. Bem legal essa história, né? Histórias como essa e muitas outras que a gente encontra, além da narrativa dos mais velhos, né, das pessoas com mais experiências, a gente pode encontrar onde? A gente pode encontrar nos livros. E todos vocês já conhecem, né, ou já manusearam alguns livros. Tem gente que já manuseou bastante livros, né? Os livros são demais, a gente vai falar um pouquinho deles. Mas vocês já pararam para procurar saber, falando em livros, né, quantas pessoas estão envolvidas na construção de um único livro? Já pararam para pensar nisso? Sim, desde o momento que o livro começou a ser escrito, aí já pensaram aí quantas pessoas estão envolvidas na produção, na construção de um livro? Bom, aí na sua escola tem um livro chamado Eu de Cabeça para Baixo. É um livro para todas as idades, né? Vocês podem pedir aí para a professora ou professor de vocês para mostrar para vocês. Vocês podem ler ou pode pedir para que eles leiam também, tá? Eles ou elas leiam para vocês. Então eu tô mostrando aí a capa desse livro para vocês. Vocês vão gostar de ler esse livro, tá? E a partir aí desse livro, a gente vai então conhecer quem participou de todo o processo de construção dele, tá? Vamos utilizar ele pra gente entender melhor aí como que é esse processo. Então, a gente vai mostrar os itens que fazem parte de uma ficha técnica do livro. Então, eu vou falando e mostrando as imagens pra vocês, combinado? Vou falando aí quem faz parte aí dessa ficha técnica. Bom, olha aí, ó. Primeiro eu vou mostrar pra vocês esse símbolo que vocês vão encontrar aí no livro, que quer dizer que a pessoa tem o direito autoral da obra. Esse símbolo significa copyright, tá? É uma palavra em inglês. Aí tem aí quem que é a autora, que é a Rosana Rios. Tem aí quem é a ilustradora, que é a Biri Sarkis.
Tem aí, ó, o ano em que o livro foi editado. Então tá escrito assim, edição foi em 2013. Tem o nome da editora, que é a Jujuba, que é a empresa que faz o livro, do jeitinho que a gente tá vendo aí, que a gente tá conhecendo. Aí tem a editora, que é a pessoa, tá? É quem convida a autora para fazer o livro. Nesse caso é a Daniela Padilha. Aí a gente tem também, nesse caso, a editora assistente, que é a Anne Benassi, que é quem ajuda a editora do livro. Quem faz a edição do livro. A gente tem quem faz a correção do texto, que é o revisor ou a revisora, né? A gente tem também quem faz o projeto gráfico. Nesse caso é a Raquel Matsushita, que é quem coloca tudo no computador aí e faz o livro do jeito que a gente tá vendo. A gente tem também quem faz a diagramação, que nesse caso é a Juliana Freitas, da Estrelinha Design, que é quem ajuda a montar o livro no computador. Gostaram de conhecer a ficha técnica desse livro? Viram como é interessante? E aí, vocês já conheciam todas essas profissões aí que eu falei? É bem legal, né? E aí, preparados para a nossa proposta de atividade de hoje? Vamos ver o que a gente tem para hoje aí, para depois vocês compartilharem com a gente? Então vamos lá. Vocês já aprenderam aí ao longo dos nossos programas alguns tipos de textos, certo? Tem que puxar na memória aí o que a gente já aprendeu. Então vocês vão, para começar, fazer uma lista com todos os tipos de texto que você aprendeu até agora aqui com a gente. Ou também, não precisa ser só aqui, né? E aí depois você pode pegar um livro em casa ou na escola que você já leu e gostou. E aí vocês vão encontrar nesse livro essa ficha técnica, né, que eu mostrei pra vocês. O que cada item representa, quem fez, né? Lembra que eu falei da edição, algumas coisas. Aí vocês vão registrar essa ficha técnica no caderno, o autor, tá? Lembrem-se que se vocês precisarem de ajuda, já sabem, né? É só pedir aí a professora, um colega, né, um familiar. E também vocês podem compartilhar com a gente aí nas redes sociais, utilizando a hashtag Saberes em Casa EJA, ou se preferir, pedir ajuda aí pro professor ou para a professora de vocês para fazer o envio da atividade ou da produção de vocês pelo e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com. Combinado? O importante, você pode compartilhar de várias maneiras. O importante é chegar aqui pra gente conseguir compartilhar no programa. E lembra que eu falei, conhecer melhor vocês. Agora, antes de me despedir, eu vou deixar mais um desafio, né, pra vocês, se vocês quiserem fazer. Vocês podem realizar e também enviar pra gente. Lembra que eu falei agora pra vocês sobre o jingle? Não sei se vocês se lembram, né, se vocês sabem o que é um jingle. Então, se vocês precisarem, peçam ajuda aí, tá? Então, o desafio é pesquisem o que é um jingle. Mas eu vou pedir para vocês, vou mostrar para vocês um vídeo sobre uma história de um jingle para vocês apreciarem e entenderem direitinho o que é, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Clube do Jingle. Durante muito tempo, quando os criadores de jingles iam apresentar uma peça para os anunciantes, era comum eles enviarem uma fita com a prova gravada. Essa prova nada mais era do que o tema gravado com voz e violão apenas, simplesmente para facilitar o processo e para reduzir custos, afinal não valia a pena contratar músicos e cantores para gravar um jingle que ainda não havia sido aprovado. Foi exatamente isso que Renato Teixeira fez quando foi contratado para criar um jingle para um comercial de balas de leite Kids. Nesse comercial, um grupo de crianças ficava sentado em torno de um baleiro e rodava a peça, esperando para ver que tipo de bala ia parar. Invariavelmente acabava caindo na bala de leite Kids. Observando o comercial, Renato Teixeira procurou ser muito cuidadoso e, quando escreveu o tema, teve o cuidado de fazer o tema aumentando de velocidade, assim como o baleiro no começo do comercial, ganhava pique, ganhava corpo durante o comercial,
e no final ele ia ralentando, exatamente como a peça fazia até que o menino pegava a bala. O anunciante gostou tanto da prova apresentada por Renato Teixeira que resolveu que a prova mesmo ia ao ar e não permitiu que nenhuma gravação suplementar fosse feita. Ou seja, a própria prova, com a voz e o violão do Renato, é que serviram de trilha sonora para o comercial. Vamos assistir! Roda, roda, baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pegue a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite Kids, quando o baleiro parar. Bom, mais um dia de muitas descobertas, né? Mas estamos chegando no fim de mais um programa, então a gente continua esperando aí o que vocês compartilhem e nos enviem o registro de vocês, combinado? Então, fiquem bem, obrigada pela companhia e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!